aqui na Igreja Pentecostal do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a você que vai me ouvir pela internet. Eu sou o reverendo César Lúcio. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos falar sobre a ressurreição. Capítulo 15, versículo 12 ao 14. Diz assim: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Versículo 21: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Versículo 22: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 57. Mas alguém pode desligar aquele ventilador para mim, por favor? Está me atrapalhando um pouco. Versículo 57 e o 58 diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, o texto sagrado aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele faz parte de um dos capítulos do meu livro Perigos na Caminhada da Fé Cristã, sendo o terceiro capítulo. O tema é a importância da ressurreição. Alguém tem ideia de que seja ressurreição? Ele fala: rapaz, fulano ressuscitou. Como se eu trabalho na empresa desse irmão, eu falto mais do que tudo. Aí quando ele me vê na empresa, ele fala: ressuscitou, hein? Entendeu? Então, traz consigo a conjugação re, que quer dizer regresso, uma volta a, e surgir. Então, ressurgir. Então, o que acontece, irmãos? A ressurreição é a principal doutrina do cristianismo. Por quê? Se Cristo não ressuscitou, segundo o que Paulo falou aqui, nossa pregação é vã. Mas antes nós vamos falar um pouco sobre a epístola aos Coríntios. Ela foi escrita, irmão, entre os anos 54 ao 59 depois de Cristo. Essa é a segunda carta de Paulo, aos Coríntios, porque a primeira se perdeu, pelo menos é o que diz o capítulo 5, versículo 9. Paulo escreveu de Éfeso. O tema dela é superando os conflitos na igreja. Ela é dividida sucintamente em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 11. São problemas entre a comunidade. E o capítulo 12 é a respeito da vida espiritual. E no que se refere à vida espiritual, falando da ressurreição, Paulo ele vai falar de uma das principais doutrinas do cristianismo. Quando você quer saber sobre o beabá do cristianismo, você vai abrir aos Hebreus 6:2. E Paulo não, ali o expositor anônimo vai falar que são 6 doutrinas pelo menos. Ele vai falar sobre o arrependimento, ele vai falar sobre fé e abandono de obras mortas, ele vai falar sobre a doutrina da imposição de mãos, do batismo, do juízo eterno, mas também da ressurreição. Irmão, entenda bem, se Jesus ele não ressuscitou, a nossa fé não vale nada. Jesus seria um homem como Buda, como Maomé, como qualquer líder religioso, porque veio, fez o bem, curou os enfermos, morreu e não ressuscitou. Não existe isso. Jesus ele foi ressuscitado. Inclusive Paulo, pegando uma base para isso, escreve o capítulo 15 de 1 Coríntios. Agora, por que ele vai falar sobre isso, irmãos? Primeiro, a especulação que algumas pessoas vão dizer: essa igreja em Corinto segue a filosofia platônica, que não admite de jeito nenhum a ressurreição. Para você ter ideia, irmão, o pensamento platônico, o pensamento de Platão, que é um dos principais pensadores gregos e que influencia até hoje muitas mentes,
é que a matéria é má e o espírito é bom. Não tem como Jesus ter rebaixado e se tornado carne e vindo à terra, não. Muitos deles acreditam que Jesus era um espírito que andava no nosso meio. Você acredita nisso, pastor? Então você tem o docetismo, que diz que Jesus era só um espírito, ele voava no nosso meio. Então por isso que ele andava no meio das tempestades, atravessava as paredes, né? Só que eles não conseguem explicar como ele sangrou na